Shalom, sejam bem-vindos ao canal A Bíblia com Lupa e hoje a gente vai para a segunda aula do nosso ciclo de 7 dias. A gente tem um ciclo em que a Bíblia estabelece alguns princípios que são, sim, cumpridos no Novo Testamento. Isso porque aquilo que estava físico no Antigo Testamento, ele acaba sendo espiritual no Novo Testamento. A gente vê isso em várias passagens bíblicas. E uma das que eu mais gosto é a passagem em que o próprio Jesus dá o exemplo em que se a tua mão te escandalizar e te fizer pecar, você deve cortá-la, porque é melhor entrar no céu sem uma mão do que entrar no inferno com as duas mãos. A gente vê que ele está falando da lei. Isso porque Jesus era judeu. Então, significa que o Senhor falava e se referia a judeus. Na lei, no Antigo Testamento, está escrito que quando há briga entre dois homens, por exemplo, e a esposa de um deles acaba se intrometendo na briga e se sem querer ela tocar nas partes íntimas do que não é o seu marido, a mão dela, por ter escandalizado, deveria ser cortada. E o Senhor estava citando a lei. Toda a lei foi cumprida em Jesus, que revogou, e a partir de então, através do sangue, e da graça, nós podemos cumpri-la não pelo nosso mérito, mas porque Jesus pagou e levou sobre si as nossas dores e iniquidades. E eu sempre brinco com o meu próprio filho para você poder entender o que é a graça. Muitas pessoas acreditam que a graça é algo que você simplesmente não paga. Mas pensa numa criança que está numa casa, com 5 anos ela come, o aluguel, ela mora gratuitamente, assiste os seus programas, e certa vez o meu filho achou que só porque ele não pagava, que tudo aquilo era de graça. Aí ele falou o nome de um programa pago e me disse, olha, isso é de graça. Eu falei, filho, é de graça para você, mas eu pago para que você tenha. Então, as pessoas confundem muito a graça e não entendem que o cumprimento da graça é Jesus. E a partir disso, todos esses princípios espirituais ainda valem, ainda que outra pessoa esteja pagando. Mas não com sacrifício, sangue e esforço. Alguém já fez isso por você. Mas são princípios, assim como o exemplo que eu dei de cortar a mão. Jesus não está falando para as pessoas cortarem as suas mãos. Ela está falando, a lei está se referindo ali naquele momento, a graça, onde você não corta literalmente mais as suas mãos, mas você analisa o contexto espiritual da lei para os tempos de hoje. Visto isso, ciclos foram estabelecidos por Deus, ciclos de 7 anos. Esses ciclos de 7 anos têm objetivos muito específicos. Do ano 1 ao ano 7, o Senhor explica na sua palavra como você deve agir. Homens e mulheres perdem por não entender sobre o Kairós de Deus. O que é o Kairós de Deus, senão o tempo determinado em que algo acontece? Nas Escrituras, a gente vê que o ciclo mais comum apresentado por Deus é o ciclo de 7 anos, o ciclo anual e também de 40 em 40. Nós vemos isso desde Gênesis, onde o Senhor cria o mundo, em 6 dias e descansa no 7º. Existem princípios espirituais, tanto na natureza quanto na lei, que nos mostram que nós passamos por ciclos de 7. Mas aquilo que só estava na Bíblia hoje é comprovado cientificamente, pois estudos e profissionais da área da mente, do intelecto, hoje eles indicam que você trabalhe 6 dias e descanse, desligue de tudo, pelo menos uma vez na semana. Isso fica claro no nosso próprio calendário aí, o calendário gregoriano, onde no domingo
mundialmente falando, a maioria, né, dos países está o quê? Totalmente de folga, descansando. Esse princípio é respeitado, inclusive, pela lei. No dia do domingo e em Israel, no dia do sábado. Trabalha-se 6, descansa 7. E como que funciona isso para a tua vida? Assim que você nasce, começa a contar um cronômetro. E isso não vale só para a tua idade. Vale, por exemplo, um período de tempo em que você iniciou um casamento, iniciou um projeto, né? Recebeu uma determinada tipo de revelação, de unção da parte de Deus. Contam-se 7 em 7 e ali o Senhor encerra algo que tem com você e te dá novas revelações a partir do novo ciclo. Mas muitas pessoas, apesar de cronologicamente estarem num determinado ciclo, não se identificam com os objetivos desse ciclo. No ano 1, é o ano do aprendizado. É o ano onde, apesar de ser muito dolorido, porque pensa numa criança nascendo, né? Ela acaba impactada com a luz, aquilo a incomoda muito, mas na realidade ela está sendo o tempo todo cuidada. Mas como o mundo é muito novo para ela, apesar dos pais cuidarem dela, ela ainda está muito debilitada. Ela ainda está sentindo muito, então parece que tudo é sofrimento, quando na verdade quem está cuidando dela são os pais. Assim acontece também no ano 2. O ano 2 já é quando a criança anda sem rodinha. Isso, gente, eu estou dando exemplos, tá? Parábolas, para explicar para você o conceito bíblico. Depois a gente volta para a Bíblia para você entender isso na tua vida. O ano 3 já é o ano de estabelecimento, de fincar estacas e de aprender, porque no ano 4 é a primeira vez que você vai ser provado dentro daquilo que você aprendeu nos últimos 3 anos. Eu vou te falar isso também na Bíblia. No ano 5, já é um ano do reconhecimento em que você consegue até ensinar, porque no ano 4 foi o ano da oportunidade, o ano da prova, como eu disse a você. No ano 6, é um ano que você trabalha muito, você está muito cansado, mas em compensação, se você conseguir levar esse ano até o final, você ganhará 2 vezes o que você trabalhou. O Senhor vai derramar sobre você 2 vezes mais pelo esforço que você teve, pelo simples motivo de que no 7º ano Ele quer te ver descansado. Não significa que você não vai trabalhar, nada disso, mas Ele já está descansando você de um ciclo que você veio numa batida direta. E você precisa identificar isso na tua vida, até mesmo para tomar as suas decisões. O grande problema é que muitas pessoas não estão no ciclo correto. Elas não sabem nem no ciclo que elas deveriam estar para poder frutificar, evoluir em Deus, em plenitude, em toda a sua sabedoria, e não sabem também aonde elas estão. Por exemplo, eu deveria estar no ano 7, eu já deveria estar no descanso na minha empresa, fez 7 anos, mas eu estou passando, ou na minha vida profissional, pelo que ele está me explicando aqui, pelo ano 3, que é um ano de reconhecimento, mas que ainda está tendo um esforço, eu estou colhendo os primeiros frutozinhos, não é verdade? Então, a questão toda é, em que ano você está, em que ano você deveria estar? Ciclos, eles valem para tudo na sua vida. O Senhor nos ensina a marcar esse tempo. E como você vai marcar o tempo para entender o propósito que Deus tem para você? Estar no lugar certo, na hora certa, vai garantir a você as bênçãos de Deus e a maximização de tudo aquilo que o Senhor tem. Amém? Então, hoje, como na primeira aula a gente falou do ano 1, eu vou explicar para você a respeito do ano 2, o ano da prática. O segundo ano de qualquer projeto com Deus, o segundo ano da tua existência, que se repete de 7 em 7, só para você entender,
você tem que voltar na aula 1, tá? Essa é a segunda aula. Mas eu vou dar um resumão para você não ficar tão perdido no que eu vou explicar. Eu explico que Moisés, ele fala, né, ensina-me a contar os dias de tal forma que eu alcance um coração sábio. Ele que compôs o Salmo 90, tá? E em seguida, ele dá uma dica pra gente falando que uma geração cabe viver, né, 70 anos. Então, são 10 ciclos de 7. A gente sabe que no hebraico, né, letras e números é a mesma coisa, já que ele é um alfabeto alfanumérico, assim como números romanos, né, em que o número também é a letra. No hebraico, o número 10 significa realmente o encerramento com louvor de um ciclo. Significa plenitude, humildade, significa a mão do Espírito Santo que desce sobre a pessoa, né? E a pessoa é elevada através da humildade. Aquele que quiser ser o primeiro, que sirva a todos, então se faz o último, né? O último se torna o primeiro. O número 10 significa encerramento, e por isso que são 10 mandamentos, né, principais ali no Antigo Testamento. O que o Senhor está querendo dizer? Dentro desses 10 mandamentos, quando você cumpre todos eles, você está chegando no Yud, que representa não só uma letra, mas tem sentidos muito específicos, porque o Senhor, Deus, com seus próprios dedos, escreveu em hebraico, então ele tem um motivo para fazer isso. Muito mais, porque Moisés entendia essa língua. Não, gente. Existe um motivo muito grande para Deus ter feito isso naquele momento, que representa, né, a profundidade que tem aí no idioma hebraico. Então, segundo a cultura de Jesus, porque Jesus era um judeu, tá? Uma geração tem 70 anos e eles, naquela época, né, já sabiam disso, dessas revelações de Salmos, que são 10 ciclos de 7. Depois disso, você vive num eterno Yud. Assim se espera. Infelizmente, essa não é a realidade da maioria dos nossos idosos, não é mesmo? Eles acabam, depois dos 70 anos, sofrendo coisas, muitos ainda trabalham, né, por conta de injustiças que podem, sim, ser, muitas das vezes, solucionadas por nós mesmos, mas a gente, às vezes, decide se calar em relação a isso. Ok? Cada ciclo de 7 anos traz segredos, mas dentro desses 7 anos, o Senhor ensina na sua palavra objetivos muito específicos. A começar, o primeiro ciclo, como eu disse, é o ano do aprendizado. O Senhor não está cobrando muito de você, o início realmente é muito difícil, mas chega o segundo ano. No segundo ano, as pessoas falam assim, puxa vida, não pode, né? Não pode ser pior do que o ano 1, mas muitas das vezes é. Em que sentido, pessoal? Não no sentido para Deus. Você está passando por uma etapa que Deus está pedindo para você, tá? E uma etapa que os seus filhos passam. Mas só que é uma etapa muito desgastante ainda. Por quê? No ano 1, pensa bem, no primeiro ano de uma criança, ela começa a andar, né? Ela começa a falar, mas no ano 2 ela ainda não sabe falar direito. E ela tem que colocar em prática algumas coisas que ela aprendeu. É um tempo, né, que ela já vai para a sala 2 na creche. Às vezes, a maioria das crianças faz um aninho e depois vai para a creche. Então, lá é o ano da prática. Aquilo que você aprendeu em casa, né? As letrinhas que a tua mãe balbuciou para você, você agora já sabe se expressar melhor. O jeito que você já anda, né? E você, mesmo errando muito, tem que colocar em prática. Isso é um pouco frustrante, porque o ano 2 ainda não vai trazer os frutos que você espera mediante ao teu esforço. Porque você acaba se esforçando muito, porque você ainda está plantando. É o tempo de plantar, assim como a gente vê em várias passagens da Bíblia. Por exemplo, quando Elias, né, ele viu que finalmente o Senhor ia fazer chover, foi o quê? No terceiro ano. E ele falou, olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, assim, o ano 3 é um ano de estabelecimento, tá? A gente vê isso também na parábola que fala da figueira infrutífera, que o Senhor falou, olha, espera pelo menos até o ano 3. Chegou o ano 3, ela não frutificou, pode cortar. Ela só tinha 2 anos. Então, 2 anos... Você ainda, se não frutificar o que você aprendeu no ano 1, você ainda dentro do mundo espiritual tem uma chance, tem uma oportunidade, mas você não pode se cobrar. No ano 2,
você percebe que é muito difícil, porque o esforço, ele não é proporcional, muitas vezes, ao teu trabalho, né? À recompensa. Às vezes você trabalhou muito, está colhendo um pouquinho, por quê? Porque no ano 2 se planta frutos que demoram mais um pouquinho para colher. Não são frutos que você vai colher de forma imediata. Imediata, tá certo? São frutos como aquele que está escrito lá em Eclesiastes. Lança seu pão sobre muitas águas e depois de muitos dias você vai acabar colhendo o fruto daquilo dali, né? E dividir com 7, talvez com 8, né? Vai multiplicar dessa forma. Esse é o tipo de fruto no ano 2. É um tipo de fruto financeiro. Você tem que pensar não só no planejamento, mas tem que buscar o fruto financeiro daquilo, não para você colher agora, mas você tem que pensar em investimentos, você tem que pensar, poxa, o que eu aprendi, como eu posso colocar em prática o que eu aprendi para amanhã eu colher. É o ano em que está certo, você pode errar. Por quê? Porque você está executando algo inédito e está tudo bem. Você só não pode se cobrar demais. É muito difícil. Se no ano 1 você achou difícil, sendo que o seu pai, a sua mãe estavam ali te pegando no colo toda vez que você chorava, agora no ano 2 é como se você se sentisse às vezes sozinho, mesmo seu pai estando ali. É como se você estivesse andando de bicicleta sem rodinha. E você precisa do direcionamento de Deus para passar esse ano sem murmurar, sem achar que você está fazendo algo errado, porque poxa, por que eu estou errando tanto? Por que eu não estou conseguindo, né? Aprender isso e logo executar sem ter que errar. Eu estou refazendo muitas vezes alguma coisa. É porque Deus está treinando você. E isso é absolutamente normal. Por quê? No ano seguinte é o ano do balanço, onde você vai ver o que você errou e o que você acertou no ano 2 e estabelecer estacas. Criar padrões, porque no ano 4 você já começa a ser testado dentro do conhecimento que Deus deu para você. As pessoas estão também com dúvidas e me perguntam a respeito da idade, se os ciclos só valem para a idade. E eu digo que não. Na realidade, para a idade, o que você tem que fazer? Nasceu, já começa a contar o ano 1 até que complete um ano certinho. Um ano mais um dia já é o segundo ano. E como os ciclos eles acontecem? De 1 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, de 21 a 28, de 28 a 35 e assim vai. Até 70, depois você pode considerar que você está nessa fase de Yud. Então, que fique claro, 7 anos de convertido, né? 2 anos de convertido, casamento, né? 3 anos de casamento, o que isso representa? Você precisa entender cada ciclo, porque só assim você vai conseguir entender em Deus o seguinte: Pai, em qual ciclo eu deveria estar? Em qual ciclo eu estou? E como eu faço, não pela força do meu braço, mas quais são as estratégias espirituais para atingir esse ciclo em ti e corrigir esse ataque e roubo do meu tempo, às vezes por mim mesmo, às vezes por consequências de principados, potestades, hostes da maldade nas regiões celestes que você nem conhece e nem faz ideia de que estão atacando você. Então, se você está no ano 2, é necessário que você pratique, 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 ainda que você não saiba. Lança seu pão sobre as águas e depois de muito tempo você vai conseguir colher aquilo. Amém? E se você se identificou nesse ciclo? Olha, eu estou no ano 2, apesar de cronologicamente parecer que eu estou no ano 7. Deus, o que eu tenho que praticar? O que eu tenho que pôr em prática que eu estou com medo de fazer? Eu vou te dar um exemplo da minha própria vida. Eu antes não era de falar na internet, assim, eu ficava meio assim de falar, e o Senhor falou: Eline, você já passou pelo ano 1, você precisa romper esse segundo ciclo. E realmente era. O segundo ciclo você vai praticar.
Você precisa falar. A primeira vez que eu gravei uma live e eu falei na internet, eu cheguei a apagar depois. Eu pensei, meu Deus, que estranho, eu aqui falando para as pessoas, aparecendo, né? Para outras pessoas. Era o quê que estava faltando? Ousadia para colocar em prática aquilo que Deus me deu. Pôr a cara mesmo. Às vezes passar vergonha de início, se expor. O ano 2, você precisa se expor. Tenha coragem. E é essa palavra que eu deixo para você. É essa palavra que o Espírito Santo traz para a sua vida nessa hora. Tenha coragem. Esforça-te. Eu serei com você. Assim como foi com Josué, que pegou o ano 2, o ciclo 2, a segunda liderança, primeiro com Moisés, depois com Josué. Ele disse, olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Seja forte e corajoso, pois eu estarei aonde você estiver. Tá certo? Deus abençoe a sua vida. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, curta, compartilhe, ative o sininho para você receber todas as notificações que a gente coloca aqui, porque essa semana nós estamos numa jornada rumo à descoberta no Senhor do Kairos de Deus, os ciclos de 7 anos. Até a próxima live com o ano 3. Deus abençoe e um beijo. Fique com Deus. Obrigada e até a próxima aula.